Você já se perguntou se os batistas brasileiros são calvinistas ou arminianos? E mais, o que a nossa Declaração Doutrinária da Convenção Batista Brasileira ensina sobre a eleição? Eis aqui o artigo de número 6, o qual nós vamos tratar neste vídeo. Porque hoje eu vou mostrar de forma clara, bíblica, e qual é a posição da Convenção Batista Brasileira, e talvez você se surpreenda com a resposta. A grande questão é que dentro da teologia cristã existem duas grandes correntes sobre o assunto que é salvação. De um lado, o calvinismo, do outro lado, o arminianismo. E a grande pergunta é: Deus escolhe quem será salvo ou o homem tem liberdade para responder? Antes de analisar a declaração doutrinária da CBB, precisamos entender essas duas posições. Vamos começar explicando de uma forma resumida os famosos 5 pontos do calvinismo. Primeiro, que nós temos a depravação total, a eleição incondicional, a expiação ilimitada, a graça irresistível e a perseverança dos santos. Aqui, a eleição é totalmente baseada na vontade soberana de Deus, sem depender de qualquer resposta humana. Para o calvinismo, Deus não apenas oferece salvação, ele garante quem será salvo. Já em relação ao arminianismo, o homem é pecador, mas pode responder pela graça. A eleição é baseada na presciência divina. Cristo morreu por todos os homens e a graça pode ser resistida, além de que existe a possibilidade de cair da graça, conforme Armínio. E aquelas pessoas que são seguidoras desse pensamento vai entender que Deus oferece salvação, mas o homem precisa responder, ou seja, tem que dar esse passo em direção a Deus também, e não apenas ser uma iniciativa da parte de Deus. Tem uma contrapartida nesse sentido. Mas vamos analisar a declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira, porque fala logo no início que a eleição é a escolha feita por Deus em Cristo, desde a eternidade, de pessoas para a vida eterna, não por qualquer mérito, vamos fazer o destaque, mas segundo a riqueza da sua graça. Aqui temos um ponto central: eleição pela graça, não por mérito, mas pela graça, diz a nossa declaração, que indica em que os batistas creem, estes que estão debaixo desse guarda-chuva da CBB, Convenção Batista Brasileira. Esse ponto, a eleição pela graça, concorda com o calvinismo, mas a gente tem que continuar, porque fala sobre a questão da presciência. Antes da criação do mundo, Deus, no exercício da sua soberania divina e à luz de sua presciência de todas as coisas, elegeu, chamou, predestinou, justificou, glorificou aqueles que, no decorrer dos tempos, aceitariam livremente o dom da salvação. Vou deixar aqui destacado porque a luz da presciência de Deus é um forte elemento arminiano. O primeiro é um ponto bastante forte que concorda com o calvinismo, que nós vimos agora há pouco. Esse segundo já está inclinado para o arminianismo. Mas temos o livre-arbítrio, porque diz que aceitariam livremente o dom da salvação. Aqui está o ponto-chave. Isso não é calvinismo clássico. Então, afirmar que a declaração doutrinária é calvinista clássica por conta, de alguns pontos não faz jus. Agora, podemos continuar, porque fala em perfeita consonância com o livre-arbítrio, ainda que baseada na soberania de Deus, essa eleição está em perfeita consonância com o livre-arbítrio de cada um e de todos os homens. Aqui vai afirmar a responsabilidade humana real. Mas tem um outro ponto que a gente precisa tocar, porque diz que a salvação do crente é eterna, que os crentes perseveram em Cristo, estão guardados pelo seu poder. Nenhuma força ou circunstância tem poder para separar o crente do amor de Deus em Cristo Jesus. Nesse sentido,
Aqui está se aproximando muito mais do calvinismo do que da posição arminiana, mas também presente em arminianos moderados. Existem várias vertentes dentro de cada uma dessas correntes teológicas. Por isso a gente precisa aqui enfatizar aquele arminianismo clássico que fala que o crente pode sair, pode cair da graça, pode perder salvação, realmente não se encontra aqui com aquele respaldo, porque aqui deixa claro que o crente não pode perder a salvação em hipótese alguma. Então, afinal, a declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira, nesse item eleição, conforme destaque, eis aqui o teor. Nós temos na sequência os textos bíblicos, os quais se baseiam a declaração doutrinária, que é um documento de fé indicativo dos batistas brasileiros, da Convenção Batista Brasileira. Ela não é calvinista clássica e também não é arminiana clássica, aquela arminiana radical, nada disto. Nós podemos afirmar que a posição da declaração doutrinária sobre a eleição, salvação, etc. e tal, é uma posição intermediária. Tem aquele elemento de Armínio de uma forma, digamos, moderada, e também o que a gente pode chamar de sinergismo batista, de modo que a declaração doutrinária equilibra duas verdades bíblicas. Deus é soberano e o homem é responsável. Mais importante do que entrar em rótulos teológicos é entender que Deus oferece a salvação pela graça. O homem é chamado a responder com fé, e o salvo vive seguro em Cristo Jesus. E isso não é uma contradição bíblica, é uma tensão bíblica. Agora, se este conteúdo lhe ajudou, você pode curtir o vídeo, pode ajudar compartilhando e até mesmo se inscrevendo no canal. E você pode dizer nos comentários o que você acha que a Convenção Batista Brasileira deveria ser. Quem sabe mais definida ou esse equilíbrio é positivo? Deixo a palavra com vocês, pode fazer uso dos comentários e, na medida do possível, caso haja necessidade, a gente responde, dá uma atenção específica para cada um de vocês. Deus abençoe grandemente a vida de cada um.